E aí, pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Estou recebendo vocês para começarmos mais uma consulta aqui do canal. E o tema de hoje é como ele ou ela está em relação a mim, pensamentos e sentimentos. Esse tema que é sempre tão bacana para você que participa comigo no dia a dia, por te permitir saber mais a respeito de quem você gosta, né? Então você vai mentalizar o ser de luz aí e a gente vai ver o que está pensando, o que está sentindo. Isso te ajuda a compreender mais das possibilidades a dois relacionadas ao momento, né? O que pode e o que não pode acontecer, né? O que tem mais tendência. Então, disso tudo que a gente vai conversar aqui, olhando para os nossos decks, tarô tradicional, egípcio e baralho cigano. Se for a sua primeira vez no canal, te convido a vir participar no dia a dia. Aproveita esse instante, faz a sua inscrição, entra para a turma, ativa o sininho para saber das próximas consultas, né, dos próximos vídeos e deixa o seu like. Vamos trocar essa energia positiva. A gente está rumo aos 100 mil inscritos aqui e a sua participação é muito importante para chegarmos lá mais rápido, para você me ajudar a ajudar mais pessoas, ampliando essa corrente do bem que eu venho criar aqui diariamente com vocês, tá? E aí você vai escolher uma das duas pedrinhas, olha, quartzo azul ou ônix, para receber a sua leitura de hoje comigo, tá? Vejo que a sua intuição aponta. Pausa o vídeo se precisar de um tempo maior para se concentrar. Eu vou iniciar pelo quartzo azul. Então, a ônix volta daqui a pouquinho na mesa. E lembrando que as leituras aqui são sempre atemporais, né? Vale para você. Quando você encontra o vídeo, é sempre o seu momento. Vamos ver como é que tá esse ser de luz aí que você está mentalizando, pensamentos e sentimentos. O tarot tá abrindo aqui para você com o Papa, o Louco e a Morte nos arcanos maiores. Agora eu vou combinar os menores para a gente ter, né, aqueles detalhes para você. Bom, então o Papa veio aqui com o 4 de espadas, mostrando as suas cartas, né? O Louco veio com o Cavaleiro de espadas e a Morte veio com o 2 de paus. Cartas muito boas aqui no meu entendimento, tá? Então você já dá aquela animada, aquele up, sim, e você pode fazer isso porque eu vejo que o tarot tá colaborando aqui, né? As forças estão convergindo para poder gerar boas possibilidades. Eu vejo o Papa com esse 4 de espadas falando sobre diálogo, né, que pode acontecer entre vocês, conversa que faltou. Então eu vejo a pessoa que você está mentalizando disposta a conversar, a ajustar os pontos aí com você, a ficar numa boa com você, né, de repente a dar uma pausa em discussão ou poder realmente resolver um assunto pendente que possa acontecer, algo que tenha ficado mal resolvido entre vocês. Então a vontade de se acertar pela conversa, né? O Papa mostra mais da empatia, mais da qualidade dele ou dela de se colocar no seu lugar para poder te compreender, e isso ajuda a conhecer mais dos seus motivos, mais das suas necessidades emocionais, né? E eu vejo o Papa com esse 4 de espadas trazendo uma energia muito conciliadora, né? Então eu vejo alguém querendo ficar numa boa com você, provavelmente a pessoa que tem algo a te dizer ou que vai te chamar para uma conversa para poder resolver algum assunto, arredondar alguma questão aí entre vocês, tá? E isso eu acho que mostra muito da vontade de estar ao seu lado, pessoas então distantes, afastadas. Isso tem tudo a ver com reconciliação, né? Então pode haver arrependimento, sabe? Então um peso de consciência, alguma coisa errada que se queira tratar. Então muito nesse caminho tá fluindo aqui, né? Para a gente poder ter a compreensão de como ele
ou ela está em relação a você. Então vem esse sentimento, né, de querer tirar coisas a limpos, de querer tirar coisas a limpo, alguém pensando muito a respeito disso, né, das coisas que estão mal resolvidas, pendentes entre vocês e o quanto isso precisa de um ajuste. Então eu vejo, né, essa vontade, essa energia está muito presente, tá? E o louco com o cavaleiro de espadas mostra exatamente a atitude para isso, tá? Então a pessoa com mais iniciativa, aí você que de repente fica com aquela ideia, será que pode me procurar, né? Será que vai me chamar para conversar? Será que vai ter uma possibilidade? Então sim, a gente vê aqui o louco com o cavaleiro de espadas exatamente como a busca, o movimento, né? A pessoa que está com essas considerações relacionadas ao que eu te expliquei, de querer conversar, ficar numa boa, né? Resolver alguma questão entre vocês, e aqui é justamente a iniciativa para isso. Então, é a pessoa pensando muito em ficar bem com você, em se reaproximar ou melhorar a relação, né? Mesmo para pessoas que estão juntas e de repente muita confusão acontecendo, muita discussão, uma fase meio pesada, isso vai criando uma distância no emocional, né? Então, se for o seu caso também, se você está com alguém e as coisas estão mais ou menos nesse clima, eu estou percebendo, né, alguém querendo mudar a direção dessa energia, né? Então, uma energia muito conciliadora mesmo, e a pessoa que age para isso e não vai esperar de você, mas faz acontecer, tá? O louco mostra a pessoa que se joga mais, que vem mais atrás, tá? Então, isso pode estar muito relacionado também a pessoa que está com o sentimento de ter desperdiçado oportunidades, perdeu tempo não aproveitando bem o que poderia já ter aproveitado com você, então vem essa coisa também de poder até mesmo tirar o atraso, tá? Para muita gente vai servir isso, né? Se você tem a sensação de que rola um clima, de que existem sentimentos, mas aí ao mesmo tempo é aquela pessoa que parece meio empacada, que não vai, né? E você querendo ver acontecer, e você fica naquela vontade, naquela energia que você não consegue circular, né? Por quê? O ser de luz não colabora, então, ô ser de luz, vamos colaborar, né? Você deve estar pensando assim, vamos meu filho, né? Então é isso, o vamos meu filho tá aqui, ó. O louco com o cavaleiro de espadas. É um momento realmente de fazer mais acontecer, da pessoa se jogar mais, né? E eu acho que isso combina muito com alguém que entende mais dos seus motivos também, como acontece aqui nesse Papa, mais do caminho para conversar, né? Então, mais entendimento por aí, para um poder saber mais do outro, né? Sobre o que se sente. E fica mais fácil criar conexões assim, né? Então, eu vejo alguém muito afim dessa conexão com você. Tá? Aí nós temos aqui a morte e o 2 de paus, que vão falar do quê? É uma fase importante de mudanças entre vocês, né? Então, isso mostrando o sentimento aí da pessoa que você mentalizou, é alguém sentindo essa mudança, essa fase de transformação, a necessidade de virar páginas, de deixar certas coisas para trás, né? Para criar novos momentos, mais possibilidades. Então, quem sabe essa vibração conciliadora de um diálogo, né? Daquela conversa que faltou, porque a pessoa simplesmente não quis conversar, não dependeu de você, né? Agora a gente vê alguém querendo resgatar esse momento, essa condição ao seu lado, né? Então, a morte aqui combina muito realmente com deixar problemas para trás a partir daquilo que se consegue resolver conversando, né? Aí a gente realmente põe uma pedra em cima de certos assuntos, né? Se consegue compreender, perdoar e beleza, agora bola para frente, tá? E o 2 de paus mostra o mundo nas mãos ali, né? Alguém que sente muitas possibilidades com você, tá? Então, isso diz respeito a uma pessoa que quer melhorar a forma de lidar com você, se fazer mais presente, voltar, reconciliação. Então, você está muito nos pensamentos, né, dele ou dela, independente do que esteja acontecendo aí entre vocês, né? É alguém compreendendo mais a situação. Eu acho que vem muito daquele estalo, sabe, de entender onde estão os problemas e querer resolver. Por quê? A verdade é que nós temos aqui alguém com o sentimento de que é importante estar ao seu lado, né? De que faz sentido o que vocês têm para experimentar juntos e de que isso está sendo desperdiçado. Então isso vem muito no sentimento, tá? Então não à toa eu estou percebendo essa carga aqui de movimentação, de atitude, né? Para fazer acontecer
E é bem por aí. Então o tarô colocou aqui pra gente inicialmente, né, informações que apontam muito para possibilidades a dois. Melhoria de uma vida de casal, pessoas que estão aí, né, complicadas, pessoas afastadas, então uma grande chance de você receber uma mensagem, uma ligação, a pessoa que vem atrás de você e chama para conversar e vai arredondar uma coisa que ficou ruim no passado. Nós temos muito desse clima, tá? Vou colocar o tarô egípcio para a gente ter mais cartas. Vamos evoluindo na sua leitura aqui. Até agora o negócio tá bom, hein? A gente falei lá no começo, né? Que o tarô abriu de uma maneira positiva. E aí você se animou. Falei, se anima porque o negócio tá abrindo aqui. Temos abertura a 2. Vamos ver no tarô egípcio. As cartas do tarô egípcio são o exame, o assessoramento, a rivalidade e a ressurreição, tá? Essas cartas mostram o quê? Dentro, né, considerando a proposta aqui da sua consulta de hoje, pensamentos e sentimentos. O exame e o assessoramento. O exame mostra realmente uma pessoa muito pensativa, né? Uma pessoa está examinando, está analisando, está refletindo sobre algo. Então é alguém muito pensativo, pensando muito em você, pensando muito a respeito de vocês, do que tem acontecido, do que está errado, do que precisa resolver, tá? Isso está muito presente mesmo nos pensamentos, nos sentimentos dele ou dela. A pessoa que sente que está em dívida com você, né? Que está devendo, que está muito ausente. Então nós temos a carta do assessoramento, né? Mostrando essa parte que vem muito no emocional, né? De estar mais presente, de oferecer mais apoio. Então tem tudo a ver com a procura, com a reaproximação, com a reconciliação que eu falei, né? A pessoa que de repente entende que faltou, que achou que estava certo e agora entende que não, né? Que poderia ter feito um pouco mais. Então daqui vem muito a sensação, o sentimento também de oportunidades desperdiçadas, de tempo perdido, que eu te comentei, né? Então pode haver até mesmo uma certa atitude no sentido de tirar atraso, de compensação, como eu contei, isso vem muito no assessoramento, né? E aqui a rivalidade e a ressurreição falam sobre um clima de disputa que pode ter acontecido. Para muita gente isso vai fazer total sentido, tá? A rivalidade, aquela pessoa de quem você gosta e que agiu mais como um adversário do que como um parceiro, né? Então, mais disputando com você do que estando ao seu lado e do que te apoiando, né? Então, vem isso na consciência também, tá? Essa conduta, essa forma de te tratar é alguém que agora entende que agiu assim e agiu mal, e a ressurreição vem falar o quê? De alguém buscando uma nova oportunidade com você, né? Uma nova chance, vamos tentar de novo, vamos superar os problemas do passado, virar essa página, né? Então, por quê? Porque agora é alguém que entende mais o seu lado e consegue alcançar mais dos seus sentimentos, inclusive do impacto que pode ter te causado, né, com as próprias atitudes, tá? Então, aqui a rivalidade e o assessoramento mostra muito dessa consciência de alguém que agiu mal e agora entende melhor isso, sabe disso, né, e vem buscar uma nova chance com você. É aqui a ressurreição, é o próprio arcano 20, ele é diretamente associado com o julgamento do tarot tradicional. E se vocês ouviram um barulhinho aí, é o cachorro batendo aqui na porta, mas não dá para ele entrar no meio da nossa consulta, né? Ele já vai entender que não dá para entrar, ele já vai parar, tá? Mas, então, vem esse sentimento de tentar de novo, de superar problemas, tá? Isso está muito presente na vontade dele ou dela com você. Então, a partir dessas ideias, a gente obtém uma conclusão importante, né? Que é uma mudança de conduta, que é uma pessoa mais disposta, mais afim, né? Então, mais presença de espírito para aproveitar o que vocês têm para aproveitar juntos, se realmente tem. Então, você não está gostando à toa, faz sentido, né? Existe uma ligação entre vocês. De repente, era alguém que não se dava conta disso antes e está se dando conta agora, tá bom? Então, o tarô até aqui está apontando realmente para um momento de possibilidades de abertura a 2. E a gente ainda vai colocar o seu baralho cigano.
dar uma recolhida aqui no egípcio. As cartas do baralho cigano, nós temos peixes e lírios, nós temos a carta da mulher, uma carta pessoal, e a carta da carta, certo? Então, a questão da comunicação, que já veio no tarô lá com o Papa, vem aqui também no baralho cigano agora, justamente na carta da carta, né? A procura, a conversa, querer conversar, querer resolver, querer tratar de problemas. Isso está muito nos pensamentos, isso está muito nos sentimentos. Você está muito presente, né, no dia a dia aí de quem você mentalizou. A carta pessoal mostra isso ao lado da carta, né? O quanto você está presente ali nos pensamentos deste alguém e o quanto pode ser alguém que está amadurecendo, né, a ideia de te chamar para conversar, de repente aquela pessoa ensaiando discurso, sabe? Para poder tocar em determinados assuntos. A parte de reconciliação que eu falei, de ficar numa boa, que veio bastante aqui para você, tá? Veio, na verdade, veio nos 3 decks, né? Se a gente reparar, porque isso tá aqui, reconciliar, querer ficar bem, né? Dar uma pausa nos conflitos, buscar mais o caminho do diálogo para resolver encrencas, né? Então isso está aqui, alguém querendo ficar bem, se reaproximar, reconciliar. Isso veio no tarô egípcio, né? Onde eu te falei sobre a rivalidade e a ressurreição, alguém que entende que errou, que foi mais um adversário do que um parceiro, se arrepende disso, então vem buscar uma nova chance, tá? E a carta dos lírios aqui no baralho cigano é também muito sobre querer ficar bem, paz, harmonia, reconciliação, né? Isso fala muito também da energia que ele ou ela sente com você, né? Uma energia de algo tranquilo para viver e quem é que não quer um amor tranquilo? Quem é que não quer poder experimentar um sentimento de paz ao lado de alguém? Então, a pessoa que agora, né, recuperando de repente lembranças entre vocês, entende mais desses momentos e está fazendo falta. Então nós temos também o sentimento de saudade, né? Você está fazendo falta para ele, para ela, mesmo para pessoas juntas, se está, né, então naquele clima de guerra e tal, é muito da compreensão de, caramba, não precisamos ficar assim, né? Então eu quero ficar bem com quem eu gosto, é importante, depende de mim, então eu vou dar esse passo, né? E esse passo está sendo mostrado para nós aqui, né, gente? Então, vejo realmente um momento de grandes possibilidades a dois. E a carta dos peixes, que é uma carta de prosperidade no baralho cigano, alguém que sente esse caminho de prosperidade, de muitas coisas boas para vocês viverem e mais daquele sentimento de estar desperdiçando isso, né? Perdendo tempo. Então, a ideia da compensação, de alguém que vem atrás, e eu vejo uma pessoa mudada aqui, né? Falando no caso de quem se separou, se afastou, você pensando num ex aí, né? Então, aquela pessoa que parecia que não estava nem aí para você, né? Se isso aconteceu, acho que você teve muita chance de se identificar aqui e nós vimos, né? Você fazendo falta, nós vimos arrependimento, nós vimos a vontade dele ou dela de superar os problemas e alguém que vem atrás para isso, entende mais o seu lado agora, né? Isso tem uma atuação muito forte espiritual também, já que o Papa foi exatamente a sua primeira carta na mesa, né? O que pode falar sobre uma fase que a pessoa que você mentalizou vive também de mais conexão, de repente de mais mediunidade, mais sensibilidade para entender pontos importantes da vida, né? Então, aquela pessoa que às vezes está com a consciência adormecida tem uma chance de despertar um pouco mais para entender o que vale a pena e aí vem buscar, tá? Então, essa foi a sua leitura mostrando como ele ou ela está, pensamentos e sentimentos. Vimos, como eu te disse, uma fase de grandes possibilidades a dois, tá bom? Deixa o seu like se você ainda não havia deixado. Me conta aqui como essa leitura te ajudou no dia de hoje, né? Se te tranquilizou, se te trouxe esperança. Foram cartas realmente muito boas, tá? Então me deixa saber. E agora eu vou trocar a pedrinha da mesa, recolhendo tudo aqui para a gente atender a galera que vai na segunda opção de hoje.
Vamos lá, gente? Então, trocando agora a nossa pedrinha, quartzo azul, cumpriu a missão, vem agora a pedra ônix, né? A segunda opção. A pedrinha que está combinando com a toalha de hoje. Hoje eu dei uma mudada no tom aqui, né? Do nosso cenário, ele está sempre, nos últimos dias, azul. Hoje eu coloquei um verdinho aqui pra gente, mudei a toalha. É bom a gente ir trocando assim, né? Para também a gente alcançar vibrações diferentes com as cores, tá? Vamos lá. Como ele ou ela está em relação a você? Pensamentos e sentimentos. Mentaliza aí o seu ser de luz, vamos lá. Ô ser de luz, colabora aí, vamos viver, né? A vida tá passando. Então, que o nosso tarô seja aqui auspicioso para falar do momento entre vocês, né? Então nós temos o Arcano da Morte com um pajem ou valete de copas na sua primeira combinação do tarô. O segundo arcano maior é a Torre, que vem com um 9 de ouros, tá? E na terceira a gente tem o Julgamento, vindo com um 3 de espadas, olha aí. Então essas são suas cartas. Bom, tô percebendo então a pessoa que você mentalizou sentindo as coisas diferentes com você agora. O Arcano da Morte, que já começa a sua leitura falando trazendo uma energia transformadora, né? Falando de mudanças, de as coisas pegando rumos diferentes. Então, como essa morte vem falar sobre transformação, vem falar sobre virada de página, né? Superar coisas do passado para abrir caminho para coisas novas, e a morte está combinada aqui com um valete de copas que traz muito de sensibilidade, de percepção, de sentimentos, né? Eu vejo que é uma fase aqui dele ou dela com você de alcançar mais dos próprios sentimentos, entender mais do que significa ter a sua companhia ou do que significou ter a sua companhia, para quem estiver pensando aqui num ex, numa ex, né? Então é a pessoa carregando muito das lembranças entre vocês nesse momento, tá? Então a gente tem aqui um sentimento de saudade. Essa carta da morte mostra uma pessoa passando por mudanças, né? Então, alcançando mais daquilo que sente, e isso favorece para que este alguém te perceba melhor, né? Então, podem ser redescobertas, descobertas ou redescobertas a dois aqui. Uma fase de alguém, então, prestando mais atenção em você, se ligando um pouco mais, né? No que tem para acontecer. A ideia de saudade, tá? Então, é uma fase de mudança. Nós temos alguém aqui diferente. Então, se for aquela pessoa que tem te tratado mal, que não está correspondendo, que não está conversando, que se afastou, essas cartas já trazem uma ideia muito importante para você, porque mostram uma energia de mudança, e mudança, nesse caso, se você está passando por dificuldades no seu relacionamento, se você não está sendo correspondida, a mudança é desejável, né? E eu acho que é basicamente a situação de muitos de vocês aqui, como eu costumo falar. As pessoas procuram uma consulta de tarô quando estão em dificuldade, querem respostas, querem ajuda, e não quando está tudo bem e só vem por esporte, né? Né, gente? O tarô é para nos ajudar, então é quando a gente precisa de ajuda, é quando a gente tem problema, está em dificuldade. Então, se for o seu caso, ó, a gente já pegou bons ventos aqui, porque o tarô está indicando uma energia de mudança, e essa mudança acompanha mais sentimentos, mais sensibilidade, novas percepções a dois. Pois é, tá? E aqui, ó, a força de mudança está muito forte mesmo no tarô para você, porque a gente tem a morte, tem a torre também. Então, assim, é uma energia muito intensa de transformação, tá? O tarô está mostrando aqui uma pessoa realmente que pode estar muito mudada agora, para perceber mais, sabe? Se de repente é aquela pessoa meio com dificuldade para sacar as coisas, de repente a pessoa é insensível, muito, como é que eu vou dizer assim, rústica, enfim, que não consegue sacar a vida nos detalhes e tal.
e aí você fala, nossa, fulano é muito insensível, né? Enfim, então vem mais dessa sensibilidade agora, que poderia faltar, né? Ou seja, uma dose maior de romantismo, né? A pessoa conseguindo ver a vida, ver as questões entre vocês com uma pitada a mais desse ingrediente, que é mais do romantismo, mais do emocional, mais da expressão afetiva. Então eu estou percebendo muito mesmo de mudança aqui, tá? E essa mudança está apontando para bons caminhos, para alguém que vem buscar mais com você. Olha o que vem com a torre, né? Que é aqui esse 9 de ouros. Então, é uma correção de trajetória, é um redirecionamento sempre que a torre proporciona, né? Quando a gente está indo para o lado errado na vida, e aí muitas vezes a espiritualidade atua sobre nós, corrigindo o caminho, né? A torre envolve a ideia da destruição, deixando a base que permite a reconstrução, tá? Então, isso ajuda muito a gente a entender alguém buscando um momento novo com você, recomeçar, tentar outra vez, né? E aqui nesse 9 de ouros a gente vê muito de uma energia do que vale a pena, de bons frutos, de prazeres da vida. Então, eu acho assim, se as coisas não deram certo ainda entre vocês, é porque vocês estavam em momentos diferentes da vida. Eu falo isso várias vezes nas consultas e faz total sentido, porque duas pessoas às vezes estão predestinadas a viver algo, tá? Eu estou dizendo viver algo, não estou dizendo viver juntas até o fim da vida. Ou seja, um tem realmente a acrescentar ao outro. Existe uma troca que é válida e a espiritualidade encaminha isso, né? Porque é importante para ambos viver essa experiência. Então, muitas vezes isso está em vocês, mas pode ter despertado em um e no outro não. Então eu vejo muito dessa situação provavelmente tendo acontecido. Você tendo despertado antes dele ou dela, né? E caindo mais a ficha, vamos dizer assim, mais desse despertar para este alguém agora com você. Porque vem essa energia muito forte de transformação. Eu vejo uma atuação muito forte da espiritualidade aqui na morte com a torre, tá? Isso é mudar muita coisa. E se está tudo muito errado aí para você, se está faltando carinho, amor, correspondência, como eu te falei, essa energia toda de mudança é desejável, especialmente com os arcanos menores que estão acompanhando essa mudança informada pelos arcanos maiores na mesa, tá? Valete de copas, mostrando mais sentimentos, mais sensibilidade, mais percepções, novas percepções, tá? E aqui, nesse 9 de ouros, a carta dos prazeres, daquilo que vale a pena, a vontade de viver, a satisfação, tá? Então, isso mostra também o que está no sentimento dele ou dela com você. Alguém percebendo mais esse caminho para trilhar, mais para aproveitar com você. E olha só, a gente está falando muito sobre mudança, né? E aqui veio o julgamento, que é exatamente o recomeçar, né? É tentar de novo, resolvendo pendências emocionais aqui nesse 3 de espadas, onde de repente existem mágoas, dores, sofrimento, né? Então a gente vê o seguinte, esse 3 de espadas mostra que se você tem aí as suas mágoas, né? Se de repente você não está muito legal, porque a pessoa de quem você gosta não te corresponde e tal, a gente percebe que isso também está no sentimento dele ou dela, tá? Então veio também esse 3 de espadas. Então, de repente rolou alguma troca de farpas entre vocês, pode ser também que você tenha falado alguma coisa que a pessoa não gostou, né? Isso está presente, mas não é só isso, né? A gente vê o quanto também está presente de alguém querendo justamente mudar. Então a gente vê muito de transmutação, um desejo muito grande de transmutar, né? De consertar aquilo que não está legal e de recomeçar com você. Ó, o julgamento está aqui, né? Então realmente deixar para trás esse coração furado aqui, né? Esse coração perfurado desse 3 de espadas, resolver as dores, resolver os problemas e vamos tentar de novo, vamos, né, buscar viver uma etapa diferente da vida e tornando tudo mais leve, tá? Então, gente, olha para os seus arcanos maiores agora, só os maiores. Uma energia muito forte de transformação, de correção de trajetória, de virada de página, de recomeço. Tá? Isso está, então, completamente nos pensamentos e nos sentimentos dele ou dela com você. Tá? É a pessoa querendo deixar problemas para trás, entendendo melhor
a origem dos problemas, o que causou os problemas entre vocês. Isso também fala sobre alguém pensando muito a respeito das próprias atitudes, mais consciência, né? E a vontade de tentar de novo, realmente, tá? Então, são cartas que estão apontando para uma abertura importante entre duas pessoas, para coisas que podem acontecer, tá? A gente vê a chance muito grande de uma reviravolta para melhor entre casais que não estão se entendendo ou entre pessoas afastadas. Por quê? Vejo você muito presente nos pensamentos dele ou dela, né? Vejo a pessoa que gosta sim de você, pode ser uma dúvida sua então, será que a pessoa gosta? Será que tem sentimento? Sim, né? E tudo o que foi mostrado aqui pelo tarô nos ajudou demais a entender isso. E agora eu vou colocar para você o tarô egípcio. Vamos aprofundar essa conversa. Já veio uma carta para a mesa, essa estava com pressa, hein? Veio aqui a persuasão. Então já é a sua primeira carta do tarô egípcio. Mal peguei para embaralhar, ela já falou, não, quero ficar aqui, não quero ser embaralhada não. Meu lugar é na mesa. Então tá, né? Bom, então você já teve a persuasão, tá? Que foi essa carta aqui. Além dela veio a comunhão. Nós tivemos também a recapacitação e a premeditação, certo? Então a persuasão é a força do tarô. É o arcano 11 e isso mostra o sentimento, né? De quanto vocês podem um acrescentar ao outro. De quanto vocês podem ser mais fortes juntos. A persuasão é a força, tá? E isso mostra também alguém querendo te convencer, te persuadir de algo, a persuasão, né? Então, pode ser a pessoa se convencendo agora de certos detalhes, de certos comportamentos, né? De repente, a pessoa que errou, que vacilou, mas que tentava jogar isso para baixo do tapete, então, não fui eu, não é culpa minha. Aquela pessoa, por exemplo, que pode ter transferido responsabilidades, culpas a você, agora a gente vê alguém que chama mais da responsabilidade, a força é isso, né? Essa dose maior também até de caráter, de a pessoa entender as próprias atitudes e querer resolver problemas. Então, está muito nesse arcano a vontade de resolver problemas, o que foi mostrado para nós no tarot tradicional, especialmente aqui, né? As mágoas, as dores, os ressentimentos, olha, vamos tentar de novo, vamos tentar sair dessa energia, vamos recomeçar, vamos virar a página. Nossa, isso veio demais no sentimento dele ou dela com você, tá? A morte, a torre, então assim, é uma energia muito forte de transformação, de mudança, de uma vontade de colocar a coisa em caminhos diferentes com você, tá? E aí vem a comunhão, ou seja, mais da vontade de estar ao seu lado. Então a gente vê de onde parte essa transformação toda, essa mudança toda, né? Porque tem sim descobertas ou redescobertas, novas percepções a dois, é uma fase de mais conexão emocional, de mais sensibilidade também dele ou dela com você, e isso ajuda a pessoa a entender um pouco mais, né, do que significa a sua companhia, o valor de ter ao lado, enfim. Então, vem muito disso e aí o tarô egípcio está trazendo a comunhão, a vontade de estar ao seu lado, né? Então, é a pessoa pensando muito em você e isso vibra muito no sentimento. É alguém que gosta? Gosta, tá afim, né? Isso está sendo mostrado aqui. Então, a recapacitação é exatamente essa consciência do que eu estou te dizendo, de alguém se conscientizando mais dos próprios atos, revisando condutas, chamando mais da responsabilidade, querendo resolver, querendo melhorar o clima, né? Veja uma pessoa disposta a mudar, a fazer concessões, né? Então a deixar de lado certas coisas, porque é uma questão de prioridade também, né? E se a pessoa entende mais da importância de poder contar com a sua companhia, isso se torna a prioridade, né? Então, ser de luz que às vezes não queria estar com você porque ia para o futebol, agora, né? Não, então futebol não, né? Quero estar ao seu lado, sabe? Só um exemplo.
coisas assim. Então a recapacitação é, é aprender a enxergar os próprios erros, né? É onde a gente tem o desejo da melhoria. E eu falo várias vezes também nas consultas aqui o seguinte: as pessoas não se transformam, né? Não deixam de ser quem são para se tornarem outra pessoa que irá se adequar às nossas expectativas. Então não se trata disso, tá? Agora, melhorar um pouquinho todo mundo pode. Entender onde errou todo mundo pode, né? Colocar uma atitude melhor no lugar da que não foi tão legal, todo mundo pode. E eu estou percebendo isso na sua leitura, né? De alguém nesse sentimento de, poxa, não tá legal, e a pessoa que está sentindo agora, né? A carga de certas culpas aqui por aquilo que não tem funcionado entre vocês. Então a recapacitação fala sobre isso. O sentimento, né, relacionado ao desejo de melhoria. Então é a pessoa se fazendo mais presente com você, tanto pela vontade de estar mais ao seu lado, de compartilhar mais a vida com você, como também na parte de um apoio emocional, tá? A comunhão tem a ver com isso também. Então tem esses dois aspectos. É tanto a vontade de poder ter mais momentos com você, como também a sensação, né, de poxa, tô devendo, tô muito ausente, né? Então preciso apoiar mais, né? E isso faz sentido quando a gente gosta, quando a gente, né, vê um propósito ao lado de alguém. E aqui eu tô percebendo alguém que quer estar mais com você, quer tentar de novo, né? Então, de repente você pensa assim, dependendo da situação. Ah, não sei, né? Já é tanto problema, a gente já tentou uma, já tentou duas, três e é sempre igual, são idas e vindas, e aí é muito desgastante e tal. Tudo bem, concordo com você. Eu costumo ter a opinião de que é mais difícil mesmo a gente tentar novamente resgatar uma relação do que partir do zero, porque vem uma carga muito grande do passado, né? Então parece que os problemas ficam ali só esperando, né? Meio no barril de pólvora que uma hora vai e acende, pode explodir de novo. Tem esse lado desafiador, sim, né? Mas eu acho que está valendo a pena aqui para você. Eu vejo alguém querendo uma nova chance ao seu lado e vejo uma pessoa mais disposta a enxergar onde errou, a apresentar atitudes diferentes, tá? Então isso as cartas estão mostrando, sim. E a premeditação, ela já fala sobre alguém pensando muito em você e já ensaiando um discurso, né? Já fazendo planos. Premeditar é planejar com antecedência, né? Então a gente vê uma pessoa realmente mudada, né? Algumas atitudes, como eu falei, não é alguém que se transforma, deixa de ser uma pessoa para ser outra, mas algumas atitudes todo mundo pode mudar. Então vejo sim uma pessoa mudada nesse sentido aqui com você, porque é um momento de mais sensibilidade, de mais consciência, tá? De um desejo de melhoria, e tudo parte muito daí, né? Quando a gente deseja algo, é igual para a saúde, né? Não adianta você falar para a pessoa, olha, para você se curar de uma tal doença, você tem que fazer isso, isso e isso. Se a pessoa não quer fazer isso, isso e isso, né? Você não vai conseguir ajudar alguém que não quer se ajudar. A pessoa precisa primeiro querer se ajudar. Mesmo caso aqui, a pessoa precisa querer melhorar, né? Não é alguém dizer, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que agir de tal jeito, se isso não está no íntimo de alguém. E a gente vê isso realmente no íntimo aqui, esse desejo de melhoria. Por quê? Porque gosta de você e entende, né, que novas atitudes são importantes para fazer funcionar melhor o que pode funcionar ao seu lado. E a premeditação mostra, então, você é muito presente nos pensamentos dele ou dela, é a pessoa fazendo planos a dois, né? Repito, premeditar, planejar com antecedência. Então, é aquela pessoa já ali provavelmente tramando, calculando a forma de conversar, de te chamar num determinado momento, pensando no que vai dizer. Então isso está rolando, tá? Tudo isso aponta para uma direção muito interessante entre duas pessoas, para um entendimento, para uma reconciliação. A gente vê o que pode ser uma nova fase entre vocês, tá? Pelo menos isso está muito na vontade dele ou dela com você. Tentar de novo, fazer diferente, superar problemas. Isso está muito no pensamento, né? No mental, então, e também no emocional, nos sentimentos, no coração, tá? Vamos colocar o baralho cigano ainda, para a gente ter mais algumas ideias aqui para você.
Baralho cigano foi importante também aqui, olha só. Então eu já falei sobre reconciliação, sobre tentar de novo, né? Isso veio, assim, muito intenso mesmo no tarot tradicional e vem agora no baralho cigano também com a sua carta dos lírios, que é a pessoa querendo ficar numa boa com você, querendo fazer as pazes, se desculpar, se harmonizar, se reharmonizar, reconciliar, tá? Então a gente vê o lírio do baralho cigano vibrando muito aqui com esse julgamento. Tentar de novo, reconciliar, ficar bem, tá? É alguém que quer ficar bem com você e um sentimento de paz acompanha essa carta dos lírios, né? Mostrando o que essa pessoa experimenta na sua companhia ou que está relacionado às lembranças com você, dos momentos que vocês tiveram. Então aquela sensação que de repente não foi tão valorizada naqueles momentos entre vocês e agora faz falta. Então temos saudade, né? É a pessoa chegando ao entendimento de que isso era muito especial com você e de que está fazendo falta. De repente até mesmo a pessoa que tentou viver com outra pessoa e não encontrou isso, né? Porque sentiu isso funcionar de um modo muito especial com você. Ó, os lírios e a aliança falam demais, né? De alguém que sente que vale a pena estar ao seu lado. Aí você fala, ah, agora sente que vale a pena, agora tá dando valor, depois de tudo que aprontou e tal, dependendo da situação aí entre vocês, né? Pode ter isso também. Aí, pois é, tem gente que é assim mesmo, apronta, enfia o pé na jaca e tal, e não dá valor. Depois que se lasca, aí que percebe, nossa, como que eu fui besta, né? Como eu fui burro, como que eu não dei valor, como que eu não enxerguei, né? O que significava aquela pessoa ao meu lado. Mas isso está muito aqui agora, tá? Então é muito da vontade realmente desse alguém de poder fazer dar certo com você. A aliança mostra o desejo da união, né? Então tá no sentimento também o quê? A vontade de poder ter uma relação, de ter um comprometimento, né? Então isso te ajuda a entender também, ah, mas será que eu vou dar oportunidade? Será que eu vou parar para ouvir, se me procurar, só para satisfazer ali, né, o ego, de repente, do fulano, porque só vai querer um remember comigo, só um momento, só vai querer usar o meu corpinho e tal. Não, a aliança mostra alguém querendo estar com você, tá? E a aliança, vamos lembrar também, ela está muito dentro da energia da comunhão. Lembra que eu falei? A pessoa querendo dividir mais a vida com você, né? Criar mais momentos a dois. Então, comunhão e aliança, gente, na sua consulta, é muito especial para mostrar também bastante das intenções desse alguém com você, o que a pessoa quer, né? Será que está arrependida e aí quer voltar, mas é só um momento e tal? Não, tá? É chegar para ficar. Aqui a gente tem realmente essa ideia, certo? O urso está aqui na sua leitura do baralho cigano, falando muito de algo que é, eu diria, inconsciente para este alguém, que é o medo de ficar sem você, tá? Então pode estar agora aquela sensação de bater água na bunda, né? E de a pessoa entender que você não vai ficar ali à disposição, que você não vai ficar esperando, que você pode se cansar, que você pode partir para outro, né? Ou para outra, enfim. E aí vem o urso, que é aquela ideia de não querer ficar sem, tá? Então, isso, por isso que eu falo que está mais no inconsciente. É alguém agindo muito dessa maneira com uma grande motivação relacionada a esse urso, ao medo de ficar sem você. Pode estar agora com esse tipo de percepção. Caramba, né? Então, talvez eu não seja o último pedaço da pizza como eu achava que eu era, né? Não sou a última bolacha do pacote como eu achava que eu era, né? O ser de luz aí que achava que era o gostosão e que você estaria sempre ali à disposição. De repente, por algum motivo, é alguém agora chegando à ideia de que você não estará sempre à disposição, né? Então a gente percebe que muito de falta de correspondência também pode ter sido jogo duro, pode ter sido alguém que manipulou seus sentimentos, né? E agora tem arrependimento disso, tem mais consciência das próprias atitudes, vimos a recapacitação ali, né? Então é o momento de perceber a coisa de um jeito diferente. Então é alguém entendendo mais onde errou e querendo consertar certas coisas. Isso está muito relacionado a esse medo de ficar sem você, tá? E a torre, ela mostra aqui um sentimento de viver algo que possa ser duradouro, que possa ser sólido com você, então somando de um modo muito significativo a aliança e a comunhão, que é realmente ao desejo de ter uma vida que possa valer a pena,
compartilhado. Então isso está no sentimento, né? É alguém vindo buscar, então, um entendimento com você, e não é por um momento, não é por uma aventura, não é o caso, às vezes, de a pessoa estar meio perdida na vida e atirando para todo lado, e aí se lembrou de você e vem atrás. Não, eu acho que isso tem um propósito interessante por trás. Alguém que está buscando esse tipo de ação, sabendo exatamente o porquê do que está fazendo, tá? Então, isso te ajuda a entender o quanto pode valer a pena. Se for o seu caso, de uma relação complicada, de várias tentativas que não deram certo, pode ser uma fase agora onde a coisa funciona melhor, tá? Pelo menos boas intenções para isso estão na mesa. É a pessoa arrependida, sentindo falta, afim de você, né? Mais da ideia do valor agora, da consciência. Então, tudo isso está aqui. Alguém querendo viver uma nova fase, tentar de novo, tá? Então, a minha dica seria, permita-se, tá? A gente não tem como buscar tantas garantias para viver, a gente tem que tentar, né? E aqui a grande questão é, vale a pena tentar? As cartas são o nosso termômetro para isso. Vimos para você que sim. Essa foi sua leitura então. E deixa o like se valeu a pena, se você curtiu, se te trouxe entendimento, se tranquilizou, dá o seu feedback. Eu quero saber como eu pude contribuir para o seu dia de hoje, tá bom? Muito obrigado pela presença, um beijo, um abraço e até a próxima.